Olá pessoal, a dica de hoje então é sobre a função inversa. Bem, vamos começar por esse exemplo, né? Se eu tenho uma função que vai de A em B, portanto uma função f, o A é o conjunto domínio, o B é o contradomínio. Então eu vou associar os elementos de A com os elementos de B na forma com que está apresentado aqui no diagrama. O que é a função inversa? Bom, então a inversa é uma função agora que vai de B em A. Então o que era domínio passou a ser o contradomínio. E o que era o contradomínio passou a ser o domínio. Então veja que as flechas estão com os sentidos inversos, né? Então essa é a função inversa de f que nós representamos normalmente por f a menos 1. F elevado a menos 1. Tá bom? Então aqui nós temos a representação da função inversa por meio de diagramas. Mas nós também podemos encontrar a função inversa quando nós temos uma representação algébrica. Então vamos pegar um exemplo, né? Por exemplo, tem lá a função f de x igual a 2x menos 1, né? Não tem nenhuma restrição, o domínio pode ser o conjunto dos números reais, ok? Bom, esse f de x é uma maneira de a gente representar o y, né? A imagem, né? Então eu poderia escrever também assim, y é igual a 2x menos 1, tá? Então f de x é uma notação, é uma maneira de eu representar o y, a imagem da função. Então eu tenho a função y igual a 2x menos 1. Para encontrar a inversa, nós vamos primeiro isolar o x. Então nós vamos escrever o x como função de y. Vamos lá? Bom, o 1 que está aqui subtraindo, para eliminar esse 1 eu vou somar 1. Só que se eu somar 1 desse lado, eu vou somar 1 do outro. Então vai ficar y mais 1 é igual a 2x, né? Então como está subtraindo, ele vai aparecer do outro lado fazendo a operação inversa, somando. Para eliminar esse 2 eu vou dividir por 2, então eu vou dividir os dois lados por 2 e vai ficar y mais 1 dividido por 2 igual a x. Então aqui eu tenho a função inversa. Então, como nós costumamos representar o y como função de x, o que eu posso fazer? Eu posso trocar o x com o y de lugar, né? Isso é só uma questão de notação, então eu posso escrever que y é igual a x mais 1 sobre 2. Né? E aqui então esse y vai representar a minha função inversa. A inversa de f, né, é uma função de x, vai ser igual a x mais 1 sobre 2. Tá bom? Ok, moçada? Então um método para encontrar a função inversa. Então vamos lá. O que é que nós fizemos? Eu tinha uma função, né, f em que y era função de x. O que eu queria fazer? Eu queria encontrar a sua função inversa. Então, o que é que eu fiz? Bom, primeiro, eu isolei o x. Vou escrever aqui, ó. Primeiro passo, isolar o x, né? Então, você isola o x. Foi o que eu fiz aqui, ó. Isolei o x, né? E aí, depois, o que eu faço? Eu troco o x, vou colocar assim, ó. Trocar x e y de lugar, né? Veja que eu troquei o x e o y de lugar. Bom, então eu encontrei a função inversa. Beleza, moçada? Mais tarde nós temos a resolução de um exercício. Aguardo vocês. Até mais.